Olá, pessoal! Vamos então assistir a segunda parte do programa sobre os videogames dos anos 80. E se você não assistiu a primeira parte deste programa, clique no card acima à direita para assistir, que o programa está imperdível, eu garanto para vocês. E depois então volte aqui para assistir esta parte complementar do primeiro episódio. E para não perder o costume, já vou pedir para você deixar o seu like nesse programa. E se não for inscrito no canal Anos 80 TV do YouTube, te inscreve e ativa as notificações no sininho para poder ser notificado de quando houver programas novos por aqui. Também vai lá e se inscreve na página do Instagram, @Anos80TV. Temos quase 20 mil seguidores lá no momento. E sem mais delongas, vamos lá falar dos videogames dos anos 80. Essas joias douradas que povoaram os sonhos da gurizada daquela década tão espetacular. Roda a vinheta do canal! Então, continuando a saga dos consoles dos anos 80, depois do Odyssey em 1983, que foi o último mostrado na primeira parte desse programa, as empresas começaram a fabricar clones do Atari para vender no Brasil. O Atari era o videogame mais conhecido do mundo, e até nós brasileiros, cercados por uma reserva de mercado sem sentido, já tínhamos ouvido falar deles. Lembrem-se que nos anos 80, o governo proibiu a importação de alguns eletrônicos do exterior para desenvolver a indústria nacional. Então, videogames e computadores fabricados fora do país não podiam ser importados legalmente. E com a popularização dos games, era mais comum encontrar quem tinha um Atari, geralmente trazido do Paraguai, por aquele tio que ia sempre para lá, por contrabando mesmo, né, pessoal? Nessa onda, pequenas empresas brasileiras então começaram a fabricar cartuchos para o Atari, para suprir a sede de jogos que os novos consumidores tinham. Elas cresceram muito e algumas empresas até começaram a fabricar clones do Atari para vender legalmente no Brasil. Foi aí que surgiram o Dactari, o Dynavision, da Dynacon, e o VJ9000, da Dismac. Todos compatíveis com o Atari 2600, e com todos os cartuchos que estavam sendo fabricados no Brasil, ficava mais fácil então ter um Atari entre aspas, né, pessoal? Porque eram cópias. Então, os consoles e cartuchos originais chegaram ao mercado brasileiro em 1983. Depois de uma longa negociação, a Gradiente nacionalmente conseguiu os direitos para lançar o videogame Atari original no Brasil, por meio da sua subsidiária Polivox. Os consoles e cartuchos originais da Atari chegaram ao mercado brasileiro em setembro de 1983 para aproveitar o Dia da Criança e o Natal. A campanha de marketing, caríssima e sem precedentes na época, frisava que aquele sim era o videogame da Atari, pondo de uma vez por todas na cabeça do consumidor que todos os outros lançados antes eram mera imitação. Até o slogan da campanha foi contundente: o Atari dá Atari. E a campanha na TV falava da chegada de um inimigo terrível. Dá uma curtida nesse comercial aí daquela época do lançamento do Atari, que vale a pena. Este menino está em guerra contra um inimigo terrível, o Atari Videogame. O inimigo possui cartas, mísseis, submarinos, mas o menino desafiou sua inteligência e venceu. Atari Videogame, o inimigo que todos querem ter. O Atari da Atari. A Polivox colocou dezenas de jogos à disposição no mercado, e ainda com a vantagem de o seu aparelho aceitar todos os outros cartuchos piratas compatíveis com o Atari 2600, que eram fabricados por terceiros mesmo, o que elevava a quantidade de jogos disponíveis a centenas,
e o que enlouqueceu a gurizada da época. De uma hora para outra, todo mundo poderia ter um fliperama em casa, e então surgiram as locadoras de cartucho de videogame ou videoclubes. E isso é uma coisa que você nem lembrava mais, pode falar a verdade. Assim, havia um rodízio de cartuchos na casa de quem tinha Atari, pois era impossível adquirir as centenas de jogos que estavam disponíveis na época. Essa era uma maneira de experimentar os jogos e comprar só os que o jogador acabava gostando mais. Depois desse ano de 1983, o Atari se tornou uma febre e foi arrebatador o seu impacto nas casas das pessoas. E a gurizada se reunia na casa de quem tinha um para fazer campeonatos. Deixa aí nos comentários se você fazia isso com seus amigos. Conta pra gente como era a sua interação com o Atari. Eu sei que essas são as suas melhores lembranças da época dos avós dos videogames atuais, que a gente nunca vai esquecer. E depois do Atari, que apesar de rudimentar, deixou muitas saudades, as coisas começaram a tentar ficar um pouco mais sofisticadas. A Sharp entrou nesse mercado por meio da Digimed, mais tarde Digiplay, e colocou no mercado um videogame com imagens mais definidas, áudio melhor e controles bem mais completos, o Intellivision, esperando alcançar uma parcela menor dos novos gamers, mas aqueles mais exigentes e com mais poder aquisitivo, o videogame Intellivision era mais caro, mas tinha imagens mais definidas, áudio melhor e controles bem mais completos. Seus cartuchos vinham em embalagens caprichadas, com livro descritivo colorido em papel de ótima qualidade, o que superava até o original americano da Mattel. Dá uma curtida no comercial de lançamento do Intellivision, que é imperdível. Veja como as imagens já eram um pouco melhores que as do Atari aí, pessoal. Intellivision. Agora novos jogos e muito mais. Emoção, realismo, vibração, tridimensão. Único com pausa durante o jogo. Na compra do console, ganhe 2 cartuchos e pague em 5 vezes sem acréscimo. Intellivision, o videogame inteligente. Um produto Digiplay. Um ano depois, o console ficou menor, mais leve e com alguns itens melhorados, e foi chamado de Intellivision 2. Porém, como era muito caro, acabou não vingando no mercado de games. A Atari era difícil de bater, pelo preço e pela quantidade de jogos disponíveis. Outra tentativa de sofisticar os videogames dos anos 80 veio através de uma pequena empresa de Sorocaba, a Splice, que foi responsável por lançar no mercado brasileiro o videogame mais avançado da época, baseado no Coleco americano, o Splice Vision. Com chips mais avançados e mais memória, as imagens tinham muito mais definição do que as dos concorrentes, e a bola era redonda, não arredondada, como dizia uma propaganda da época. Infelizmente, tanta tecnologia encarecia muito o produto. A empresa tentou baixar os custos ao máximo, inclusive usando uma caixa plástica padrão para acomodar o seu console, mas o produto ainda era caro demais e relativamente feio em relação aos outros. Assim, só fez sucesso entre os entusiastas de tecnologia, o que significava menos do que 5% do mercado, não sendo suficiente então para mantê-lo à venda por muito tempo. Hoje em dia é um dos games mais raros de se encontrar, e é outro que deixou muitas saudades e acabou sumindo naqueles longínquos e maravilhosos anos 80. Bem, pessoal, o canal Anos 80 TV do YouTube trouxe para você esses que foram os pioneiros dos videogames, os avós dos Playstations e Xbox da vida. Tinham pouca resolução, poucas cores, poucos sons, mas rechearam a vida daquela geração dos anos 80 de alegria e deixaram uma saudade boa
daquelas que a gente guarda com carinho e não esquece mais como era. Quem nunca passou uma tarde inteira tomando Nescau ou tubaína e jogando videogame com os amigos, não sabe o que é ser feliz. E isso eu posso garantir para vocês. Conte aí nos comentários como era na sua época. A gente quer saber. Você acha que eu esqueci algo importante? Também deixa aí nos comentários. E não esquece de deixar o seu like no programa e ainda compartilhar ele nas suas redes sociais para que outros amantes dos anos 80 possam relembrar como eram os consoles daquele tempo tão especial, que nos deixou uma imensa saudade e da qual sempre gostamos de relembrar. São, na verdade, os tempos que, infelizmente, não voltam mais. Muito obrigado por ter assistido a esse programa. Um grande abraço e valeu!